iniciando a quarta sessão do Tânia, que é chamada de Igeret HaKodesh, a Carta Sagrada. Nessa sessão do Tânia, nós vamos encontrar dezenas, 32 cartas escritas pelo Alter Rebbe, pelo Rabbi Shneur Zalman, que elas foram incorporadas ao Tânia pelos seus filhos, conforme nós estudamos na aprovação da publicação do Tânia, editada pelos 3 filhos do Alter Rebbe, do Rabbi Shneur Zalman, já após o seu falecimento, que eles concordaram em agregar essas cartas, chamando elas de cartas sagradas, incorporando elas ao Tânia, e isso vai compor a quarta parte, a quarta sessão do Tânia. Todas essas cartas foram escritas pelo Alter Rebbe, pelo Rabbi Shneur Zalman, destinadas a várias pessoas, muitas delas aos próprios Hassidim, às comunidades hassídicas, aos discípulos, aos Hassidim, seguidores do Rabbi Shneur Zalman. E essas cartas, o que elas têm em comum é que elas são cartas pastorais, elas são cartas com conteúdo espiritual, com explicações espirituais profundas e também contendo mensagens, instruções e orientações práticas no referente ao cumprimento de Torá e Mitzvot, a prática do judaísmo. Então, nós vamos começar pelo Siman Aleph, a primeira dessas cartas. Essas cartas que o Alter Rebbe, conforme dizem, descrevem os seus filhos, ele escreveu para instruir o povo de Deus o caminho que eles deveriam seguir e de que forma atuar, como colocar em prática a Torá e Mitzvot. Essa carta foi escrita pelo Alter Rebbe em conexão ao conceito de Halukat HaShas, a algo que ele tinha proposto aos Hassidim, de dividirem entre si o estudo de todos os tratados talmúdicos, para concluí-los no espaço de 1 ano. Ou seja, uma pessoa comum, normal, terminar o estudo do Talmud inteiro em 1 ano, isso é algo muito difícil, até mesmo para grandes sábios e eruditos, porque é um volume de informação muito grande. Aqui, o que o Alter Rebbe sugeria é que os Hassidim se unissem entre si, em cada comunidade, dividindo os tratados talmúdicos, de forma que cada um assumisse um ou mais tratados, etc., e todos, em conjunto, conseguissem concluir a cada ano o estudo do Talmud inteiro. Na realidade, essa carta na qual ele propõe essa ideia aos Hassidim, nós vamos estudá-la, é uma carta que nós vamos encontrar no Tânia mais adiante, mais tarde, nessa mesma sessão de carta sagrada de Igeret HaKodesh. Mas aqui, fora de ordem cronológica, na primeira carta nós encontramos aquilo que o Rabbi Shneur Zalman escreveu aos Hassidim no final do primeiro ano, que isso foi instituído quando ele recebe a boa notícia, a comunicação, de que de fato conseguiram terminar, dividiram o estudo entre todos os membros da comunidade. Isso, na verdade, também aconteceu em diversas comunidades, e escreveram ao Alter Rebbe que está chegando o momento do término e da conclusão do Talmud inteiro dentro dessa divisão que foi feita entre todos eles. E respondendo a essa notícia, a essa boa notícia, Rabbi Shneur Zalman escreve essa carta. Ele começa a carta com bênçãos e agradecendo a Deus pela boa notícia que lhe traz satisfação de escutar que todos os Hassidim participaram desse estudo, cada um fez a sua parte e com isso concluíram o Talmud por completo. Em seguida, o Rabbi Shneur Zalman prossegue nessa carta explicando para nós, em termos místicos e mais profundos, o grande valor e importância do estudo da Torá oral. Torá Shebal Peh, a Torá oral, é aquilo que deu origem a Mishnah, a Gemara, compondo o Talmud, os seis tomos do Talmud, incluindo mais de 60 tratados, etc. Então ele vai explicar de forma profunda o grande valor e importância espiritual do estudo da Torá oral, não é, que é aquilo que eles estavam completando naquele momento os Hassidim. E
no decorrer dessa carta ele vai tocar também, não só vai tocar, ele vai se estender explicando a importância do serviço a Deus na reza e na oração. Então é disso que vai tratar essa primeira Igeret HaKodesh, essa primeira carta sagrada, carta espiritual, com mensagens espirituais do Rav Shneur Zalman. Então ele nos diz, na sua linguagem, Potchin Bibracha, nós abrimos, começamos com bênçãos, dirigindo bênçãos, evocando bênçãos a todos, Levarech, Leodot, Lashem Kitov, e também ele procura abençoar a Deus, abençoar por uma graça obtida, ou seja, agradecendo a Deus que é bom e ele propicia o bem, ou seja, ele se considera privilegiado por receber essa boa notícia de que os seus alunos e discípulos estão concluindo o Talmud inteiro. Shmuah tovah shame'ah vatechi nafshi. Uma boa notícia eu escutei, isso me fez reviver, isso trouxe mais vitalidade e energia para minha alma, ou seja, isso foi, como se diz, a mechaia, isso foi uma coisa que me energizou, me vitalizou, uma notícia tão positiva como essa. E o que quer dizer Shmuah Tová, uma boa notícia? Afirmam os nossos sábios, Ve'en Tov el Torá, o que realmente é considerado bom, o que é bom é a Torá. Então, o verdadeiro bem se encontra onde? Na Torá. Então, aqui quando ele se refere a uma boa notícia, é uma notícia que está associada com o bem da Torá, com o estudo da Torá. Mais ainda, a Torá Tashem Tmimah, conforme diz o versículo no Teilim, nos Salmos, e aqui está bem associado ao contexto, a Torá de Deus completa. Torá de Deus que é íntegra, porque aqui ele está se referindo ao fato de terem terminado o estudo de todo o Talmud, com seus 6 tomos, suas 60 Masertot, tratados, etc. Então isso é Torá, isso expressa mais ainda a Torá Tashem Tmimah, a Torá de Deus na sua plenitude. Zu Ashlamat Kol Hashas Kulo, ou seja, a boa notícia que consiste em ouvir e escutar que estão terminando o estudo de todos os 6 tomos do Talmud, com todas as dezenas de tratados. Pero Vayarot Minyanim Me'anash, na maioria das cidades e congregações de Anash, Anshei Shlomenu seriam os membros da nossa comunidade, da comunidade hassídica, ou seja, naquela altura já haviam milhares e milhares, dezenas de milhares de Hassidim, milhares de famílias, etc., que estavam espalhados em diversas cidades. Em algumas cidades eles tinham algumas sinagogas, em outras talvez uma única sinagoga, em algumas tinham vários minyanim, vários grupos de rezas, etc., várias pequenas comunidades, em outras comunidades únicas, mas o fato é, ele traz aqui que na maioria das cidades e grupos de oração, ou seja, das sinagogas, das congregações hassídicas, isso foi implementado, ou seja, acataram essa recomendação que o Alter Rebbe, que o Rav Shneur Zalman tinha escrito para eles no ano anterior, e dividiram o Talmud entre os seus membros, os membros da sua congregação, e agora, no final de um ano, estavam prestes a terminar todo o estudo. Fala sobre isso o Alter Rebbe, eu escrevo aqui, manifestando Hoda'a alavar o Bakashal Ha'atid, para agradecer pelo passado, agradecer a Deus por ter nos proporcionado esse mérito, mas também como uma bakashá, como um pedido e uma súplica pelo futuro. Ou seja, eu sou muito grato que isso ocorreu no ano que passou, mas aqui eu enfatizo, ressalto o pedido pelo futuro, que isso prossiga e continue todos os anos. Koiten vecho Yosif Hashem. Sim, ele diz que assim Deus proporcione e assim ele acrescente mais a nós a possibilidade de nos fortalecer e prosseguir com esse estudo. Leametz libam bagiborim midei shana beshana bigvura shel Torah, para fortalecer o coração daqueles que já são fortes. Mas se diz que a Torá
A Torá, Hashem Oz Leamoiten, a Torá é considerada força, vigor e poder. Por isso ele nos diz, aqueles que estão ocupados com o estudo da Torá já são considerados fortes, vigorosos, mas fortalecer o seu coração mais ainda para que eles prossigam fazendo isso, ou seja, fazendo seus estudos, dividindo entre si o Talmud para completá-lo por inteiro todos os anos, Bigvurah Shel Torá, e fazer isso com a força da Torá. Inclusive aqui quando ele fala Gvurah Shel Torá, a força da Torá, o conceito de Gvurah, cabalisticamente falando, ele se refere a um dos atributos de Deus. O atributo Gvurah vem de Gibor, Gibor, força, vigor. Isso está associado também com rigor, etc., não é? Em contraste com Chesed, que Chesed é bondade, doação, etc. Então, os livros de Kabbalah dizem que a Torá Shebal Peh, a Torá oral, está associada com Gvurah, com a parte de vigor, de força, enquanto que a Torá Shebechtav, a Torá escrita, o Pentateuco, etc., isso na terminologia, na linguagem cabalística, nos conceitos cabalísticos, está associado com Chesed. E ele vai nos explicar no decorrer dessa carta por que a Torá Shebal Peh, por que justamente a Torá oral, que seria o Talmud, que deu origem ao Talmud em seguida, porque no início esses ensinamentos todos eram transmitidos de geração em geração apenas de forma verbal, por que isso, na Kabbalah, etc., está associado com Gvurah, com a Sefirah, com o atributo de Gvurah, que significa vigor e força. Então ele nos diz, o Lehodia libnei Adam Gvurata shel Torah shebal peh, para nos ensinar, para dar conhecimento a todas as pessoas do que representa a força da Torá oral e o seu poder, vekocha os. Então, para nos elucidar isso, Piresh Shlomo Amelech alav shalom, o rei Salomão, ele explicou, utilizando metáforas e exemplo, assim ele diz, Chagra be'oz motneia, ele utiliza um versículo, nesse versículo ele interpreta, ou seja, no seu livro de provérbios ele se utiliza de metáforas para ilustrar, para nos transmitir, ou Mishlei, além de provérbios, como é traduzido, mas Mishlei são exemplos. Então, exemplos são metáforas. Então, ele se utiliza de exemplos e metáforas para ilustrar para nós ou para nos fazer entender de forma mais clara os conceitos. E aqui, quando ele quer ilustrar o conceito do que representa a Torá, particularmente a Torá oral, ele nos diz, Hagra be'oz motneia, seja que ela envolve seus quadris com força. Um versículo assim um pouco enigmático, mas assim ele nos diz que ela envolve os seus quadris com força. Nós já vamos ver o que isso significa, qual é o significado dessa metáfora. Então, aqui, quando ele se refere à força, força, como nós já explicamos, isso se refere à Torá, conforme os nossos sábios dizem no versículo Hashem Oz Leamoiten, que Deus concederá força ao seu povo, Ein Oz ela Torá. Qual é a verdadeira força? A força, o vigor, se encontra na Torá. E aqui, portanto, ele nos diz que a Torá, ela cerca e fortalece os quadris da Eshet Chayil, da mulher virtuosa. A mulher virtuosa, na metáfora do rei Salomão, faz uma referência a Knesset Israel, a comunidade de Israel, ou mais particularmente também isso faz referência à Torá. Então ele nos diz, Hagra be'oz motneia, quando o versículo nos fala que ela envolve seus quadris com força. Então, o que é força? A força é a Torá. Nós já vamos ver o que significam aqui os quadris. Isso que ele vai nos explicar agora de uma forma mais clara e de uma forma mais profunda.
Primeiro ele começa a nos explicar qual o significado aqui de quadris, entre aspas. Motnaim hem davar amamid kol haguf imarosh anitzav veomed aleihem. O que são os quadris? Os quadris são a estrutura que suporta todo o corpo, certo? Incluindo a cabeça, que está posicionada sobre eles. Esse é o papel dos quadris, ou seja, os quadris estão no meio do corpo, mas eles desempenham um papel essencial, estrutural, eles que dão sustentação ao corpo, incluindo a própria cabeça também, que é o órgão, a parte mais elevada do corpo. E são os quadris que fazem a pessoa se locomover, levando e conduzindo ela para onde ela deseja chegar. Então os quadris, eles são essenciais e instrumentais, essenciais para a estrutura, o posicionamento, a postura do corpo, e também instrumentais para fazer a pessoa se mover, se movimentar e chegar onde ela deseja. Então ele nos diz, assim como fisicamente, corporeamente, essa é a importância e esse é o papel dos quadris. Então esse é o motivo da metáfora do exemplo que o rei Salomão utiliza e nos explica aqui o Alter Rebbe. Então, transpondo isso para o campo espiritual, tomando esse exemplo, assim como isso se explica, assim como isso se aplica no campo físico, corpóreo, em relação ao corpo humano, o papel dos quadris, a importância deles, o mesmo se aplica também no campo espiritual, quando a gente se refere à alma divina, ou seja, que existe algo fundamental, estrutural e instrumental para a alma divina. É aquilo que dá sustentação a ela, aquilo que mantém ela de pé, por assim dizer, e aquilo que faz ela se mover da forma adequada. E o que representam esses quadris espirituais, quadris entre aspas, em termos espirituais, para a alma divina? No que consiste isso? A emuná amitit b'Hashem echad ein sof baruch hu. Isso consiste na nossa fé genuína, na unicidade de Deus. Ou seja, o que representam os quadris, o que estrutura a nossa alma divina, etc., o que deixa ela de pé, podendo atuar, etc., e podendo se conduzir no rumo certo, isso é a nossa fé, a fé genuína, na unicidade de Deus em Sof Baruch Hu, que é a luz divina infinita. E essa fé consiste em acreditar Deihu memale kol almin vesovev kol almin, ou seja, que Deus atua no mundo através daquilo que é explicado no Zohar na Kabbalah, ou seja, que existe a forma de atuação de Deus, a luz que permeia todos os mundos, que é imanente, que essa é uma luz interiorizada, profunda dentro de cada criatura, memale kol almin, mas existe uma outra luz e energia divina que engloba todos os mundos e ela é transcendente, makif, isso é chamado de sovev kol almin, que engloba os mundos. Velei tatar panuiminei, não há nenhum espaço onde livre da presença de Deus, não há nenhum lugar, nenhum vácuo onde ele não se encontre. Deus está, ele é onipresente, está por toda parte, em todos os planos materiais e espirituais também, lemala aden keitzu lemata aden tachlit, ou seja, que ele se encontra acima em todos os planos celestiais e espirituais até o infinito, e também abaixo, sem limite, bechen ledalet citrine, por todos os 4 pontos cardeais. Toda parte de Deus se encontra, a sua presença se manifesta, bibchinat em sof mamash, de uma forma infinita, já que Deus é infinito e ilimitado, ele está por toda parte e não há nenhum espaço vazio dele. Não só na dimensão espaço, ele está presente em tudo, mas também na dimensão tempo, como na dimensão vida. Seja, assim como no espaço, Deus está presente em cima, embaixo, norte, sul, leste e oeste, por toda parte, também na dimensão tempo, passado, presente, futuro, ele se encontra igualmente presente, como também na dimensão vida, alma, ou seja, toda a vitalidade, toda a energia vital
de toda e qualquer criatura, de todo e qualquer ser, é permeado totalmente pela luz divina. Então nisso consiste a nossa fé, e ele nos fala que Hinei emunah zu nikret beshem bechinat motnaim. Essa fé genuína dessa presença constante, inteira de Deus por toda parte, etc. Essa fé, conforme é descrita aqui, ela se constitui nos quadris, por assim dizer, da nossa alma, ou seja, é a parte estrutural da nossa espiritualidade, davar amamidu mekayem etarosh, inclusive a tal ponto que é isso que dá sustentação e mantém de pé a própria cabeça, ou seja, que a própria cabeça ela fica ereta, ela fica de pé graças aos quadris. Então, só elaborando um pouco mais esse assunto, ele nos disse aqui que a nossa fé em Deus, a nossa fé na unicidade de Deus, consiste em acreditar que Ele preenche todos os mundos, com todos os seus seres e criaturas, e Ele envolve, circunda também todos os mundos e universos. Esses conceitos de Memale Kol Almin e Sovev Kol Almin são explicados em diversos lugares na Hassidut, mas apenas resumidamente, Memale, isso que Deus preenche com sua energia as criaturas, isso é exemplo do que fala o Talmud, que da mesma forma que a alma preenche o corpo, da mesma maneira Deus preenche o mundo. Ou seja, quando a alma preenche o corpo, ela preenche de forma tal que ela contribui com energia específica para cada órgão. Ou seja, nós temos os poderes da alma, o poder da visão, o poder da audição, o poder da locomoção e assim por diante, e cada um desses poderes se reveste no órgão específico do corpo que lhe corresponde, o poder da visão nos olhos, o poder da audição nos ouvidos, o poder da locomoção nas pernas, etc., e cada um no seu nível, ou seja, o poder intelectual que se reveste no cérebro, no órgão físico cérebro, é claro que ele é bem diferente, bem superior do que o poder da locomoção que se manifesta nas pernas ou nos pés. Ou seja, o órgão cérebro também é um órgão muito mais delicado do que os pés, não é? Muito mais complexo e assim por diante. Em outras palavras, essa vitalidade interiorizada, ela é internalizada por cada órgão de acordo com sua capacidade, de acordo com suas características. Assim também existe uma luz, energia divina, que se manifesta em cada ser e criatura de acordo com a sua capacidade de captar e comportar espiritualidade. Por isso ela é distinta e diferente de criatura para criatura. Por outro lado, e ela se faz presente de forma mais interior, de forma mais interiorizada dentro de cada ser, se reveste dentro de cada um. Mas justamente por se revestir dentro de cada um, ela é distinta, ela vai ser como a alma que nós explicamos, que em cada órgão ela está presente de acordo com suas características. Já a chamada luz circundante é uma energia divina transcendental que está acima das criaturas, de todas as criaturas, e de todos os seres com suas respectivas características. Então, da mesma forma que quando a gente engloba algo, quando a gente circunda, tudo está incluído dentro do círculo, da mesma e de forma igual, da mesma maneira, porque o círculo não tem nem começo nem fim. Ou seja, essa luz transcendental divina é uma luz que não cabe, por assim dizer, nenhuma criatura comporta totalmente, e por isso, como se ela transbordasse, ela fica envolvendo por cima. Na verdade, ela também está presente dentro da criatura, e na realidade, a vitalidade principal da criatura é derivada dessa energia divina, de Sovev Kol Almin, da chamada circundante transcendental. Porém, uma vez que ela está acima da capacidade das criaturas, por isso ela é chamada de envolvente, como que ela paira como se estivesse por cima, envolvendo, circundando, já que a criatura não consegue contê-la, comportá-la dentro de si. Então, isso representa um nível transcendental que está acima da capacidade das criaturas.
Ele nos diz que nisso consiste a nossa fé na unicidade de Deus. Ou seja, quando nós falamos unicidade de Deus, não significa apenas no judaísmo descartar que hajam outras divindades. Na verdade, quando nós falamos de unicidade de Deus no judaísmo, isso significa que Deus é um e único e não há nenhuma outra existência real além dele. A única existência real e absoluta, autônoma e independente, é apenas e tão somente ele, e além dele nada mais existe, porque nós, todas as criaturas, dependem tanto e por completo, não é tanto, depende por completo da energia divina, que se não for emitida sobre eles constantemente, eles desaparecem, deixam de existir, voltam ao nada absoluto. Né? Por isso, isso significa o conceito de unicidade de Deus, que ele é o único, que não há nada real e absoluto, nenhuma vida, nenhuma existência real além dele. Já que ele se encontra por toda parte, em todos os lugares, em todos os mundos, etc., ele preenche todo o espaço, por isso não há nada, nenhum espaço vazio dele, não há nada além dele. Então, não só que ele preenche todo o espaço, ele que dá vida e existência ao espaço em si, a tudo nele contido, nessas formas que nós falamos, dessa energia, através de Memalev e Soveb, através desses dois tipos de energia que ele emite para dar vitalidade e existência para todos os seres e criaturas. Isso se aplica em todas as dimensões, seja no campo físico material, como também no abstrato espiritual. Naquilo, na linguagem do Zohar, que não há nenhum espaço onde ele esteja ausente e vazio dele. Por isso ele está acima até o infinito, está abaixo até qualquer limite, como nós explicamos. Ele nos diz esse mesmo conceito dessa onipresença divina, de estar presente por toda parte, se aplica não só no conceito na dimensão espaço, mas também na dimensão tempo, como também na dimensão vida. Ele nos fala que sobre essa fé profunda que nós temos e devemos ter e cultivar, manifestar e revelar, sobre isso foi dito que essa fé, ela cerca dando forças aos quadris. Nós já vamos ver o que significam aqui os quadris da alma divina, o que dá sustentação para a alma divina. Então nós falamos que os quadris representam a fé, que isso é o que deixa a alma de pé, assim como os quadris deixam a pessoa de pé. Aquilo que faz também a pessoa se movimentar são os quadris, aquilo que também impulsiona a pessoa para seguir pelo caminho certo é a nossa fé. Já a cabeça, mesmo a cabeça fica de pé graças aos quadris. A cabeça aqui representa o quê? O poder intelectual nosso, que deve meditar e refletir sobre a grandeza de Deus, o entendimento da Torá, o entendimento, a busca de conhecimento do Criador. Mas ele nos diz que é a fé, ou seja, são os quadris que deixam a cabeça de pé, ou seja, o que vai possibilitar, o que vai viabilizar que a nossa meditação, nosso intelecto fique de pé, enverede pelo caminho certo, etc. Isso vai ser, ou seja, que o nosso intelecto contemplando a grandeza de Deus, meditando sobre a grandeza, ele vai chegar lá apenas quando ele estiver apoiado e fundamentado nos quadris. O que são os quadris? Os conceitos da fé judaica, nossa fé que está acima do intelecto, que é uma fé suprarracional, uma fé transcendental. Então, baseado e apoiado, e somente quando baseado e apoiado nessa fé, é que o intelecto vai dar certo em termos espirituais, ele vai funcionar, porque aqui nós já estamos vendo e entendendo o que ele está querendo nos dizer, é que apenas o intelecto sem a fé, desprovido de fé, ele não vai levar a lugar nenhum. Talvez a pessoa tenha um grande QI, talvez a pessoa seja muito inteligente, etc. Mas se a cabeça não estiver bem apoiada sobre os quadris, se o intelecto, quadris aqui representa o que? A fé. Se o intelecto não estiver apoiado e fundamentado na fé, ele não vai estar cumprindo o seu papel e não vai atingir o seu objetivo. Em seguida ele vai nos explicar
o que significa a cabeça. Então prossegue o Alter Rebbe e nos diz, depois que ele nos explicou que Motnaim, quadris, se refere à fé, e nós explicamos o que significa a fé, ou seja, o que ela abrange, engloba dentro de si a crença da atuação de Deus de todas as formas no mundo, e o fato dele ser onipresente, etc., infinito e ilimitado. Nos diz o que é, portanto, a cabeça, o asechel mitbonen o ma'amik dat bigdulat ein sof baruch hu bibchinat olam shana nefesh. Ele nos fala o que representa aqui cabeça. Então ele nos diz que isso se refere ao intelecto que reflete, que medita e se concentra na grandeza do abençoado Ein Sof, de Deus infinito nas dimensões mundo, ano e alma, aquilo que a gente falou nas dimensões de espaço, tempo e energia vital. Ou seja, o intelecto, quando faz uma meditação contemplativa e reflete sobre a grandeza de Deus e a presença de Deus em todos esses níveis. Então, em primeiro lugar, a meditação da pessoa, particularmente aqui do Yehudi, deve, em termos espirituais, deve estar focada e centrada em quê? Nos mesmos conceitos da fé em Deus, na sua unicidade. É sobre isso que a pessoa deve meditar e refletir, na grandeza de Deus, na sua onipresença, ele estar presente em todo o tempo, em todo o espaço, por toda parte, em todas as criaturas e todos os seres, ser ele a energia, a única energia vital de tudo e de todos. Então, esse conceito de unicidade de Deus que está presente dentro de cada Yehudi, ou seja, que todos os Yehudim são considerados já pessoas crentes que acreditam, filhos de crentes, porque nós descendemos dos patriarcas que nos herdaram essa fé profunda, inabalável, etc. E nós possuímos isso de forma natural, como uma herança sagrada de nossos patriarcas que herdaram para nós essa alma divina que possui essa característica, essa fé intensa em Deus. Ele nos diz, a fé, porém, em forma de fé, ainda é uma fé simples. A pessoa acredita em Deus, acredita na unicidade de Deus, acredita que Deus está por toda parte, está sempre presente e assim por diante, mas na realidade cabe a nós, compete a nós, isso também é uma mitzvah que Deus nos prescreve, que está na Torá, de nós cultivarmos essa fé, elaborarmos os conceitos dessa fé, trazermos essa fé transcendental mais para dentro de nós, de forma mais presente dentro do nosso ser, ou seja, a pessoa para desenvolver, atrair essa fé para dentro de si, aproximá-la mais de si mesmo, para que ela não paire apenas como uma aura externa, não fique apenas de forma superficial sobre si. É necessário que a pessoa use o seu intelecto, que a pessoa medite sobre isso, que a pessoa reflita sobre isso, que a pessoa estude sobre isso, desenvolva essas ideias que ele captou com a sua fé. É mais fácil, sabe o que? A fé cega, vou apenas acreditar e pronto. Mas se a pessoa ficar apenas na fé, sem elaborar o assunto, essa fé pode se tornar um pouco distante dele, essa fé pode ficar um pouco afastada dele, não impactando as suas decisões e as suas ações. Para que a fé se materialize, tome corpo e se concretize através de decisões certas e ações apropriadas, é necessário a pessoa incorporar os conceitos dessa fé também a nível intelectual, trazendo isso para que ele entenda isso, para que ele se identifique com isso. Não apenas acredite de forma vaga, mas também procure entender. Então é necessário a pessoa esmiuçar e detalhar esses conceitos da fé através de meditação, através de reflexão. E é famoso aquele exemplo que sempre é trazido na Hassidut, do ladrão que à beira do assalto, ele está para estourar um cofre ou alguma coisa, etc., ele para fazer uma reza. O Talmud traz esse exemplo dessa situação paradoxal e contraditória totalmente, não é? Então se pergunta, se ele rouba,
Mas ele não acredita em Deus, então por que ele está rezando? Por outro lado, se ele reza, então por que ele está roubando? Se ele reza é porque ele tem fé e acredita, se ele acredita em Deus que proibiu roubar, por que ele rouba? Então essa ambivalência existe porque, explicam os livros racídicos, na verdade esse ladrão tem fé, ele acredita em Deus, por isso ele está rezando. Mas então por que ele rouba? Porque a sua fé ficou apenas a nível superficial. A sua fé não foi suficientemente interiorizada dentro dele a ponto de evitar que ele faça coisas erradas. Ele de fato acredita, por isso ele está rezando. Mas isso não o impede de roubar. E mais ainda, esse paradoxo, ele fazendo algo que é contrário à vontade de Deus, ainda está se aproveitando disso para rezar que Deus lhe traga sucesso nessa empreitada. Não é? Então, essas contradições absurdas acontecem por quê? Porque a fé não foi internalizada, porque a fé não foi absorvida de fato no interior da pessoa. Por isso ele tem fé, mas fica pairando por fora. Por isso, como nós falamos, aqui nos explica o Alter Rebbe, é necessário trazer a fé mais para dentro de nós, dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, de maneira que impacte nossas decisões e tomada de decisões e as nossas atitudes. Porém, ao mesmo tempo, então daqui nós vemos que existe uma importância no intelecto, na meditação, no entendimento, mas ao mesmo tempo ele nos fala para não nos esquecermos que a base, o fundamento de tudo tem que ser sempre a fé, ou seja, que a fé são os quadris que deixam de pé sobre o qual se apoia a estrutura, sobre a qual se apoia a cabeça que representa o intelecto. É ele que deixa de pé ereta a cabeça. E aqui, em acréscimo a isso, ele vai nos dizer também, ou seja, além do que ele nos falou, que há necessidade de usar o intelecto, de meditar e refletir sobre os próprios assuntos relacionados à fé, sobre aquilo que a pessoa acredite e que ele procure, aquilo que é possível também entender, não é? E ele guarde, reserve a sua fé apenas para aquelas coisas que são inacessíveis pelo intelecto. Além disso, ele nos diz aqui que é necessário também meditar e refletir em mais uma coisa. Aqui, em primeiro lugar, ele nos falou que a meditação deve estar envolvida com os assuntos da fé. Na realidade, ele nos diz para que uma meditação intelectual seja eficaz, seja verdadeira, isso significa que pensamento gere sentimento, ou seja, que ela influencie também as emoções, os sentimentos da pessoa, e isso vai motivá-lo, motivo de ação, vai motivá-lo a agir da forma correta. Então, na realidade, não basta para isso somente a meditação. Não basta apenas ativar a intelectualidade. Porque, na verdade, o intelecto, o pensamento ainda é algo restrito e limitado. E aqui nós estamos falando de divindade, de assuntos divinos. E o divino, Deus, é infinito e ilimitado. Portanto, com o nosso cérebro, com o nosso intelecto, nós nunca vamos conseguir comportar totalmente o divino. Porque nosso cérebro, nosso intelecto é limitado, e Deus é infinito e ilimitado. Portanto, utilizando-se somente do intelecto, da meditação, nós não vamos conseguir sentir e captar a essência da luz divina. Por isso ele nos diz que mesmo seres racionais e mesmo usando todo o nosso intelecto, nós não podemos prescindir da fé. Seja o que nos possibilita, qual é o instrumento, qual é a ferramenta que nos relaciona com Deus, isso é a fé. Ou seja, que através da fé nós podemos captar algo que é transcendental, que o nosso cérebro, que o nosso intelecto humano limitado não é capaz de entender, de captar. Então são necessárias as duas coisas. Por um lado, só fé ainda não é bastante, porque isso pode ficar um pouco externo, superficial, sem impactar a nossa vida, as nossas decisões. Por outro lado, só intelecto também não é suficiente, porque o intelecto é finito, limitado, etc. E aqui nós estamos tratando de captar
divindade, captar algo da essência de Deus que é infinita e ilimitada, isso transcende o racional, o nosso intelecto. De qualquer maneira, ele nos dá aqui mais elementos de meditação, de reflexão. Nós devemos também nos aprofundar meditando Berov, Hasdov, Nifleotav Imanu, na grande bondade e maravilhas que Deus produz conosco. Isso na vida individual de cada um, como também os benefícios, os privilégios que Deus atribui ao seu povo escolhido, ao povo de Israel, Liot Am Krovo, que Ele possibilitou que nós fôssemos o povo próximo a Ele, através da Torá e das mitzvot, o Ledov Kabo Mamash, e que assim nós pudéssemos nos ligar e nos unificar a Ele realmente, ou seja, que a única forma de uma criatura finita e limitada, de um ser de carne e osso mortal, poder ligar-se, unificar-se com Deus infinito e limitado, é através de Torá e de mitzvot, cumprindo, se alinhando com sua vontade, preenchendo a vontade divina. Que nos dá, conforme é sabido, Mimamar, do dito dos nossos sábios, Yafasha Achad Bitshuva Umasim Tovim Baolam Hazeh, Mikol Chayei Olam Haba. Afirmaram os nossos sábios que é mais bela uma hora de tshuva, de arrependimento e retorno a Deus, e de boas ações aqui nesse mundo. Uma hora de tshuva e boas ações nesse mundo vale mais, é mais belo do que toda a vida no mundo vindouro. Por mais que o mundo vindouro é grandioso, é a recompensa por tudo que nós fizemos de bom e realizamos aqui nesse mundo terrestre, porém, mesmo assim, afirmam os nossos sábios que vale mais, é mais bela uma hora de tshuva e boas ações aqui nesse mundo. Isso é mais belo do que toda a existência no mundo vindouro. Parece também um pouco paradoxal. Então ele nos explica qual a razão disso, porque sobre o mundo vindouro está escrito que lá habitam, assentam-se os tzadikim, os justos, Yoshvim venehenim miziv ashchina, e eles usufruem do raio, do brilho da luz divina. Porém, observam os mestres cabalísticos, Sheurak ziv ve'ara mibchinat anikret shchina ashochen. Na realidade, se você prestar atenção na expressão exata que utilizam os nossos sábios, eles falam que os tzadikim, eles têm acesso, quem está no Olam Haba, apenas ao ziv, a uma luz, a um reflexo, a um brilho da divindade. Ou seja, não é que lá eles estão captando a essência de Deus, apenas um reflexo, apenas um brilho. E mesmo esse brilho vem de que nível da divindade? Da Shekhinah. Shekhinah, a presença divina, quando expressa no termo Shekhinah, Shekhinah significa aquele que habita entre nós. Mas isso faz referência a um nível espiritual, a um nível da divindade que é mais baixo e inferior, que é aquele nível que pode habitar entre os seres e criaturas. E esse é um nível da divindade, quando a divindade aqui, quando a luz divina já está mais oculta, mais encoberta, mais condensada, etc. Portanto, no Olam Haba, no mundo vindouro, o que os tzadikim, ou as criaturas lá podem acessar é apenas um brilho e um reflexo desse lado mais baixo da luz divina, que é chamado Shekhinah. Benivra beyud achad mishmo yitbarach. Se diz que o Olam Haba foi criado e surgiu a partir de uma única letra do nome divino, do tetragrama, da primeira letra, que é a letra Yud, aquela letra pequenininha. Mas isso também indica que o brilho de espiritualidade, a luz divina presente no Olam Haba, com toda a sua grandiosidade, ela ainda representa uma coisa muito pequenininha, ela ainda representa apenas um reflexo, apenas uma luminosidade, apenas um pequeno raio daquele nível divino mais inferior, da luz divina mais baixo que as criaturas podem acessar. Em contraste com isso, porém, Aval, Tshuva, Masim Tovim, Mekarvim, Israel, Abihem Shebashamayim, Mamash. Porém, aquilo que a gente produz aqui nesse mundo, através de Tshuva, quando nos arrependemos e voltamos a Deus, ou através das boas ações que nós realizamos, isso aproxima Israel
literalmente do Pai Celestial, da própria essência divina, lemahuto veatzmuto keveachol bechinat ensof mamash. Ou seja, aqui quando nos ligamos a Torá e Mitzvot, quando fazemos tshuva, praticamos boas ações, isso nos unifica não só com um reflexo da luz divina, isso nos dá acesso, nos proporciona acesso à própria essência divina. Ou seja, em outras palavras, a luz divina presente em todos os universos, inclusive espirituais, que isso inclui o Olam Haba, o chamado paraíso, Gan Eden superior, etc. Tudo isso se revela através de vários tzimtzumim, isso se manifesta através de vários encobrimentos, ocultações e condensações da luz divina. Por isso se diz que mesmo aquilo que é considerado grandeza, nós consideramos grandeza a Deus, a sua atuação no mundo, no universo, mas isso não passa de humildade para Deus, isso ainda é muito pequeno, não é? Ou seja, a sua atuação no mundo, a energia que ele emite para vitalizar todos esses universos espirituais e material, na verdade para Deus isso é um descenso, ainda uma coisa muito pequena, restrita, limitada, condensada. E inclusive aquilo que está presente no Gan Eden, no chamado paraíso, no mundo vindouro, apenas é um reflexo ainda, um reflexo pequeno de um nível inferior da luz divina. Porém, diferente disso é Torá e Mitzvot. Através de Torá e Mitzvot a pessoa se liga e se unifica. É o único canal, o único veículo, a única possibilidade da pessoa, de qualquer criatura, poder se ligar à própria essência divina. Não só a reflexos, não só a luminosidade, etc., mas o próprio astro, a própria essência de Deus. Assim como está escrito no versículo Rodó al eretz veshamayim vayarem keren leamo, sobre a terra e os céus, se diz que existe apenas um reflexo da divindade, ou seja, o que dá energia e vitalidade para todos os seres terrestres, como também todas as criaturas celestiais e espirituais, apenas apenas um reflexo, um pequeno brilho da divindade, é o que se faz presente, o que os vitaliza. Porém, vayarem keren leamo, porém para o seu povo, Deus dá e entrega a essência, o capital, a essência de tudo, não apenas um reflexo. Isso é o que a gente obtém e consegue através de Torá e Mitzvot, essa conexão com a própria essência divina. Ele nos diz, conforme está escrito, Asher kideshanu bemitzvotav etzivanu, conforme a gente afirma nas bênçãos que precedem o cumprimento das mitzvot, dos preceitos, que Deus nos santificou com seus preceitos e nos ordenou. O que significa que Ele nos santificou? Asher kideshanu, a palavra kedushá se refere a Deus, atah kadosh, veshimcha kadosh, que Deus é santo, sagrado. O que significa ser santo, sagrado? Que Deus está desvinculado e acima de todo o universo, que Ele é transcendental, Ele está acima, completamente acima de tudo isso, todo o universo e todas as criaturas estão completamente anulados diante dele. Mas ele nos diz que um pouco dessa transcendência Deus nos dá acesso através das mitzvot. Por isso nas mitzvot a gente afirma Asher kideshanu bemitzvotav. Ele nos santificou através das mitzvot, ou seja, ele nos possibilitou transcender as nossas próprias limitações. Ele nos possibilitou através das mitzvot se elevar e se conectar para aquilo que está acima do mundo. Não só os reflexos da divindade que dão existência, vitalidade às criaturas, mas conseguir transcender isso para um plano mais elevado. Ele nos diz, refletindo, pensando, se concentrando sobre todos esses assuntos, ou seja, quando a gente refletir na bondade divina, quanto Deus foi bom conosco ao nos conceder esses instrumentos, ao nos possibilitar, através de Torá e Mitzvot, transcender, se superar, se conectar com a própria essência dele, com a própria essência do infinito, do ilimitado. Ele nos fala que seja, isso deve causar na pessoa, essa meditação, essa reflexão deve causar sobre ele um efeito recíproco. Ou
seja, quando eu meditar e refletir sobre toda a bondade que Deus me proporcionou, com tudo de bom, etc., que Deus nos deu, nos concedeu, então assim como o semblante da pessoa se reflete na água, não é? Numa água translúcida, da mesma forma que uma pessoa se coloca diante do espelho, então ele vê a sua imagem, isso significa o efeito recíproco, ou seja, quando a gente medita e reflete na bondade de Deus, todo o favor que Deus fez a nós, todo o amor que Deus tem para nós, então isso reciprocamente deve despertar dentro de nós também um amor intenso, uma vontade muito intensa de, por assim dizer, não retribuir, mas de expressar o amor a Ele. Então, isso, de que forma isso se manifesta, ou seja, que esse efeito recíproco, quando a pessoa meditar sobre não só a grandeza de Deus, mas todo o benefício que Ele nos proporcionou, isso deve despertar dentro de nós reciprocamente, leholit mitvunazu dechilu rechimu. Então, a partir desse entendimento, a partir dessa conscientização, isso deve despertar, criar dentro de nós sentimentos de reverência e de amor a Deus. Ou seja, isso deve encher o nosso coração de reverência a Deus e de amor a Deus. Sichlim otivim, sejam sentimentos intelectuais ou sentimentos naturais. O que significa isso? Sentimentos intelectuais são aqueles sentimentos gerados pelo pensamento. Ou seja, que a pessoa criou esses sentimentos meditando, refletindo, pensando, se aprofundando de tal forma que ele criou o sentimento de amor ou de reverência dentro de si. Nós já explicamos na primeira parte do Tânia que não é todo mundo que consegue criar os sentimentos, né? Mas daí existe a outra opção de revelar e manifestar aqueles sentimentos naturais, inatos, que já estão presentes dentro do Yehudi. Ou seja, o Yehudi já tem dentro de si esse amor intenso a Deus. O amor que inclui dentro de si também a reverência a Deus, conforme explicado no Tânia na primeira parte. Apenas que esse amor às vezes está dormente, está lá oculto na pessoa, e é necessário estimulá-lo e despertá-lo. Como se desperta, como se traz à tona esse amor natural? Também através do intelecto. Aqui não vai ser necessária tanta meditação, reflexão, etc. Mas o empurrãozinho, uma conscientização, uma lembrança por parte da pessoa. De qualquer forma, refletindo na grandeza de Deus e na bondade de Deus para conosco, que Ele nos possibilita se conectar com Ele, etc. Então, isso deve despertar dentro da pessoa amor e reverência a Deus, seja a nível intelectual ou a nível natural. Liot bechinat tza'ak libam el Hashem. Isso deve produzir dentro da pessoa um clamor do seu coração. Seja como que o coração começa a gritar desejoso da proximidade com Deus, né? Ou seja, a pessoa deve se encher, de se imbuir tanto de amor e de reverência a Deus, que o seu coração está batendo e palpitando, como que clamando e gritando, desejando uma aproximação maior com o Criador, um vínculo maior com Ele. ou bechinat rishpeyesh veshalhevet azah bibchinat retzo. Ele nos diz, ou que isso gera também no seu coração, na expressão dele, labaredas de fogo, uma poderosa chama, como se o seu coração está incandescendo, ele está em chamas, não é? Com tanto fervor, desejo e ansiedade de se ligar a Deus. Dessa forma, dentro daquele modo que é chamado na linguagem cabalística de Ratzó. Ratzó, que ele traduz aqui como um avanço, não é? Isso seria como um amor a Deus tão impetuoso e arrebatado que a alma quase se desprende do corpo. Ou seja, Ratzó vem da palavra, está ligado com Ratzon, vontade e desejo intenso. Também Ratz significa correr, ou seja, que quando a pessoa quer algo, ela sai correndo atrás disso. Então esse sentimento derivado dessa meditação, reflexão da pessoa, deve trazer nela essa atitude, não é? Essa vontade, esse ratzó, esse ímpeto de se ligar, de se aproximar mais a Deus. Depois esse movimento é seguido
pelo outro movimento de Shov. Shov significa volta, Lashuv, retração, que é um retorno, vamos dizer assim, à sua realidade. Ele nos diz, depois, Shov liot pachad Hashem belibo, ele vai sentir uma reverência, um temor a Deus profundo no seu coração, velivosh migdulato vechulei, como que ele se sente envergonhado, constrangido, ele, uma simples criatura limitada, etc., tão insignificante diante da grandeza de Deus. Então isso é um tipo de reverência que a pessoa se sente encabulada, se sente envergonhada diante da grandeza de Deus, considerando a sua insignificância. Veu bechinat smol docha, isso na terminologia cabalística é chamado como lado esquerdo que repele, como shkatuv b'matan Torah, como a gente observa esse movimento duplo de duas vias, por ocasião da grande revelação divina, da revelação divina inédita na hora da outorga da Torá no Monte Sinai. Então lá está escrito de fato, o povo vivenciou uma revelação fabulosa, e isso colocou eles num êxtase espiritual, num transe espiritual muito elevado, mas depois disso, qual foi a reação? Ou veio a retração? Como Shkatuv b'matan Torah, vayar ha'am vayanu, vayamdu merachok. Depois está escrito que as pessoas viram, elas viram o que viram, contemplaram divindade e tremeram, e ficaram de longe. Então isso causou depois essa retração como um sinal de reverência, de nulidade em relação a Deus. Então, da mesma forma, só para explicar e ilustrar esse conceito de Ratzov, Vashov, não é? Esse vai e vem em termos espirituais, essa vontade, esse avanço para depois essa volta, essa retração. Então, só exemplificando, ilustrando, às vezes uma pessoa escuta a descrição sobre alguém, um grande sábio, um grande erudito, um grande cientista, ou ele escuta sobre um grande tzadik, uma pessoa muito elevada, muito espiritualizada, muito sagrada, etc. Quando ele escuta isso, a sua primeira reação, eu quero conhecê-lo, eu quero chegar perto dele, eu quero partilhar, né, alguma coisa dele, etc. E quando de fato a pessoa se aproxima daquela grande pessoa, quando ele chega perto e constata e vê a grandiosidade dele, mas agora ele vê e sente com seus próprios olhos, isso acaba causando uma reação no sentido contrário. Agora que ele viu de perto, constatou a sua grandeza, ele se retrai como envergonhado, como cabisbaixo. Agora que ele sente a sua nulidade, sua insignificância diante da grandiosidade dessa pessoa, então isso causa nele uma retração, um movimento contrário, não é? Em sinal de uma reverência, não é? Ele fica como envergonhado, constrangido diante e diz, puxa, quem sou eu para estar perto dele, etc. Não é? Então ele nos diz, o mesmo acontece, nós temos esse movimento de duas vias no sentido espiritual, no campo espiritual. Ele nos diz que na linguagem, na terminologia metafórica, cabalística, isso representa esse Ratzov, Ashov. Ele nos fala que essas faculdades, amor e temor, são os braços e o corpo da alma. Porque nós sabemos que na terminologia cabalística, chamado braço direito, Chesed Droi Yamin, ele é chamado, entre aspas, Deus não tem corpo nem expressão corpórea, mas o braço direito é chamado de Chesed, de bondade, e o esquerdo de severidade. Se fala que bondade, Chesed, é a origem do amor a Deus, enquanto que o rigor, Gvurá, é a origem do temor e reverência a Deus. Então ele nos fala que esses são os membros superiores, por assim dizer, da alma, e que isso também está apoiado sobre os quadris. Em outras palavras, ele está nos dizendo o que dá sustentação, o que deixa estruturado tanto a cabeça. A cabeça seria a meditação, a reflexão, o conhecimento da grandeza divina através do intelecto, como também derivado disso, chamados membros, entre aspas, o que vai ser derivado disso, que seriam sentimentos, direito e esquerdo, de amor e de reverência a Deus, o que dá sustentação a isso, tudo isso fica apoiado e deve estar apoiado, para isso estar de pé e de forma firme, isso tem que estar apoiado nos chamados quadris. O que são os quadris? A fé em Deus. Então,
A fé em Deus é a base e estrutura de tudo, do intelecto e dos sentimentos espirituais que nós devemos ter dentro de nós.